Aliás, as pessoas com frequência perguntam, mas qual é a diferença entre o proxy e o adapter, né? Cara, de uma forma geral, o proxy assume que a interface de consumo e a interface de fornecimento sejam a mesma. Mas, por que não combinar a coisa, tá? No meu cenário, por exemplo, Giovanni, o que acontece, ó? Muitas vezes o meu objeto externo, que eu não quero contaminar para dentro, ele tem um custo associado que é variável, tá? Ou melhor, eu quero minimizar os side effects de consumir um elemento externo. Por exemplo, eu tenho um serviço remoto, digamos que o objeto B seja um serviço remoto, que eu tenho o objeto B aqui é um cliente de um serviço remoto. Toda vez que eu chamo o objeto B, ele faz uma chamada para esse objeto remoto, por exemplo, para poder conectar com um banco de dados remoto, ou então conectar com um serviço, alguma coisa do gênero, tá? Então, o que acontece? Sem o proxy no meio, o natural é que tu faça o objeto A chamar direto o objeto B. Problema, cara, o objeto B pode ser absolutamente custoso, sob o ponto de vista de você ter essa utilização externa. Pode custar muito caro para você poder fazer esse consumo externo. Qual é a alternativa? O que as pessoas geralmente fazem em termos de design? Geralmente colocam no objeto que está consumindo algum tipo de proxying, algum tipo de caching, por exemplo, tá? Então, eu vou fazer com que no objeto A eu verifico se não, por acaso não tem uma consulta anterior, eu vou fazer a busca lá no objeto B. E eu tenho alguma estratégia de invalidação de caching no objeto que está consumindo. Qual o problema dessa alternativa? O problema dessa alternativa é que você está expondo aqui um comportamento de consumo e pode não ter muito a ver com o negócio, com o próprio objetivo do objeto A. Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo trazendo, a minha sugestão é mover, por exemplo, esse comportamento de caching para um objeto proxy que está aqui no meio, entende? E esse objeto de proxy que está aqui no meio, eventualmente ele vai fazer a solução de caching para mim. Então, no lugar de A e consultar B diretamente, A consulta um objeto proxy, esse objeto proxy mantém um cache, por exemplo, e toma a decisão se vai chamar o objeto B ou se não vai chamar o objeto B. E aí, com isso, ele acaba melhorando a solução para mim. Só que sem contaminar, nesse caso, e aí vem um ponto interessante, Giovanni, sem contaminar a interface do objeto A. E eu quero fazer uma provocação importante para vocês aqui, tá? Porque geralmente quando a gente pensa em contaminar um objeto externo contaminando o objeto interno, geralmente a gente, da forma como você estava falando, cara, eu não quero deixar que a interface do objeto externo interfira na interface do meu objeto interno. Tá bom, isso é o adapter, tá bom? Perfeito, concordo com vocês. Só que convenhamos que a preocupação principal com o objeto externo não deveria ser quanto à interface, mas deveria ser quanto ao comportamento. Então, enfaticamente, a solução de bloqueio e de proteção que você deveria utilizar contra um objeto externo não seria um adapter, seria um proxy. Para exatamente validar, tipo, tratamento de exceção, tratamento de erro e falha, por exemplo. Cara, o B falhou e está retornando falha. Onde é que deveria estar sendo feito esse tratamento que é diverso, que pode variar de cenário para cenário? Muitas vezes tu faz essa solução aonde? Dentro do adapter. E aí tu vai perceber que o teu adapter não é adapter. Eu estou para te dizer que quase todo adapter que tu tem implementado não é adapter, é proxy. Tu bota toda a regra de validação de comportamento dentro desse teu adapter, dizendo que tu está validando a interface. Tu também está transformando a interface, mas está colocando toda a regra de consistência, validação e caching dentro dele. Na prática, o que tu está chamando de adapter é proxy, que por acaso adapta.